Os efeitos do etanol na pessoa são características individuais da pessoa. Por exemplo, sexo. O homem é mais resistente que a mulher, em cerca de 40% mais. O adolescente é mais sensível ao álcool do que a própria mulher, em torno de 20%. Então, essa é uma característica individual. Outro, cada um de nós tem uma capacidade de metabolizar, ou seja, transformar o álcool pelo fígado. Isso também é característica individual e racial. Nós sabemos que os orientais toleram menos álcool do que os ocidentais. E entre os caucasianos ocidentais, o russo, o finlandês, toleram muito mais do que o latino, de sangue latino. São características raciais. E outra pessoa é de também, novamente, a capacidade ou doenças concomitantes. Pessoas que já tiveram hepatite, ou que têm algum problema do fígado, ou que têm problemas do rim. Essas pessoas têm menor capacidade de metabolizar esse álcool. Então, essas são as características quanto à toxicidade individual do álcool. Por outro lado, algumas bebidas contêm contaminantes ou adulterantes ou substâncias acrescidas a ela. Então, nós temos, por exemplo, o absinto, por exemplo, que tem substâncias que são tóxicas. Nós temos cervejas, às vezes, acrescentadas de cobalto. O cobalto é altamente tóxico e assim por diante. E também temos adulterações da bebida alcoólica. Muitas vezes, para facilitar ou baratear o custo, o fabricante ou o misturador, o próprio bar, coloca etanol junto com metanol ou até etileno glicol. O metanol e o etileno glicol são substâncias altamente tóxicas, levam a alterações sérias do fígado e, principalmente, o metanol pode levar a cegueira e coma e destruição do cérebro. A dose letal de álcool existe, certo? Mas é altamente variável. Nós temos na literatura pessoas que morreram porque tomaram meia garrafa de cachaça ou de uísque. E temos casos de pessoas que sobreviveram a duas garrafas da mesma bebida. Então, a dose letal de álcool é altamente variável. Variável por causa das características individuais da pessoa, de doenças concomitantes, do estado de integridade dos seus órgãos, principalmente o fígado e o cérebro. Então, isso é altamente variável. Então, falar que dose letal, álcool realmente mata. Mas as pessoas morrem muito mais como consequência agindo sob efeito do álcool. Dirigindo, andando, certo? Ou então sofrendo algum acidente, ou então tendo uma doença concomitante, um problema cardíaco pré-existente, uma pessoa que tem um problema convulsivo ou cerebral, ou está tomando algum remédio concomitante. Então, essas pessoas, esses outros fatores concomitantes contribuem muito mais para a fatalidade do álcool do que a própria dose pura exclusivamente do álcool. Qualquer pessoa que esteja inconsciente ou não está agindo adequadamente sob efeito do álcool, ele deve ser alvo de preocupação e de atenção. Nós não devemos esperar até ele estar totalmente embriagado ou inconsciente. O que as pessoas devem fazer? Primeira coisa, assegurar que a pessoa não vá vomitar e com risco de aspiração. Dar, se possível, bebida doce, alguma coisa doce, mas principalmente bebida doce para ele tomar, para prevenir a queda da taxa de açúcar. E se a pessoa estiver desacordada, mesmo que não estando em coma, não banque o herói. Leva a pessoa para um hospital para lá receber o tratamento. Por quê? Muitas vezes, algumas pessoas têm deficiência de certas vitaminas que o alto teor de álcool no sangue pode provocar lesão cerebral por causa de falta de fatores de proteção. É muito importante lembrar que uma pessoa que está alcoolizada é violento ou combativo. Ele pode machucar a ele mesmo e machucar as outras pessoas. Então, não tentem segurar uma pessoa que está alcoolizada ou violenta. É melhor chamar pessoas que estão treinadas para lidar com esse tipo de pessoa. Todas as autoridades sanitárias, todos os estudos científicos demonstram que não existe nível seguro de álcool na adolescência. É importante o adolescente lembrar disso. O seu corpo ainda está em desenvolvimento, o seu corpo ainda está crescendo, ainda está amadurecendo. Todos os seus sistemas, principalmente o cérebro, o coração, o fígado, o rim e os seus glândulas endócrinas. O álcool é um veneno. O etanol é um veneno, ele agride todas as células do corpo.
Então, se a pessoa for exposta quando jovem, seu corpo ainda tem informação, então a lesão, a consequência do álcool no corpo do adolescente é muitas vezes pior do que no adulto já formado com mais de 21 anos. A idade legal para beber de 18 a 21 anos não é uma medida puritana ou de ideologia, mas é simplesmente fisiológico, ou seja, é decorrente de estudos científicos mostrando que álcool, nessa idade, por falta de maturação do sistema do corpo, na adolescência, é muito prejudicial ao desenvolvimento desse jovem. Só para exemplificar, cada porre de álcool, vocês sabem o que é porre, cada porre de álcool mata, destrói cerca de 1 milhão de neurônios, ou seja, as células do seu cérebro. E cada milhão de neurônios destruídos vai prejudicar a sua formação no futuro. Você pode pensar que hoje isso não afeta aquele adolescente, mas ele vai sentir isso quando tiver 30, 35 anos, depois de 5 ou 7 ou 10 porres que mataram 5 ou 7 milhões, ou destruíram 5, 7, 8 milhões dos seus neurônios. Ele vai ser desequilibrado, vai perder memória, não vai ser tão capaz de desempenhar as suas funções e, com isso, ele vai pagar esse preço. Não agora, mas lá na frente. O álcool é considerado hoje o problema social número 1 do mundo. Há mais mortes causadas pelo consumo de álcool em exagero do que qualquer outra substância química. É importante lembrar que o álcool afeta todas as células do corpo. Em pequenas quantidades, é até benéfico. Ele previne infarto, melhora a função, a circulação de sangue no cérebro. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas não consome álcool de uma forma prudente ou terapeuticamente, ou seja, como remédio preventivo. Então, tomam exageradamente. E com isso, há uma consequência de aumento de violência, existe um aumento do risco de problemas para o fígado e para o coração, e principalmente para o cérebro. E existe um grande número de mulheres que bebem enquanto estão grávidas. E o álcool usado por uma mulher grávida provoca malformação no feto, uma síndrome chamada síndrome feto-alcoólica. São crianças com deformidades cerebrais, aumento de risco de aborto e, principalmente, se nascer essa criança, ele vai ser neurologicamente empobrecido, neurologicamente afetado, com inteligência muito inferior até de uma pessoa com deficiência mental. Então, o álcool hoje é um grande problema social. Tomado moderadamente, ele é um remédio preventivo. Infelizmente, tomado em grande quantidade, com a maioria das pessoas, e tomado precocemente, ou seja, quando jovem ou adolescente, os prejuízos são muito grandes. Eu acho que é muito importante a sociedade tomar consciência que o álcool é prejudicial, principalmente quando tomado entre jovens. É necessário educação. Repressão apenas não funciona.